Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir a programação, programa Semente de Vida, né? Que sempre tem ido ao ar pelas emissoras do nosso Brasil e agora pelo Facebook. Já tem gente por ali já curtindo, assistindo, mas não apareceu aqui na tela para mim ver quem é o seu nome, quem é você, né? Falar o seu nome, mas tem gente ali assistindo por ali. A hora que você comentar, ou ver por aqui, eu falo o seu nome. Nós ouvimos aí com o cantor Gesiel Oliveira, Deus te abençoe. O Gesiel, meu filho, está ali na escuta da programação. É lá em São João Batista, Santa Catarina. Nós estamos aqui em Rondônia, né? Alguém pode pensar, onde que esse homem está? Estou em Rondônia, Brasil. Bom dia a todos, o Gesiel colocou ali. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem mais alguém assistindo a programação. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas estas coisas, ou todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus 28, de 16 a seguir. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Jesus falou para eles: vocês vão lá para tal lugar assim, assim. E eles partiram para lá. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se apresentou para eles lá naquele monte, o qual ele tinha designado. E alguém duvidou que ele era Jesus, porque com certeza ele estava em um outro corpo, já em outra fisionomia, mudou sua fisionomia. E alguém duvidou que era Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, existe um Deus, um só Senhor, um só Pai, um só Deus, um só Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 4, 5, 6. Diz: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só mediador, há um só Deus e Pai de todos, e em todos, e por todos, né? Então, Jesus Cristo, quando ele disse aqui, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, então se tivesse um outro Deus, ele não teria poder. Se existisse três deuses, então dois não teria poder, porque Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz na segunda carta de João, está escrito, 5, versículo 20, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa doutrina da Trindade não tem base nas Escrituras, não encaixa na palavra. Ele fala: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Ele falou aqui em nome do Pai. Pai não é nome. Pai é um pronome de uma pessoa que gerou alguém. Quem gerou alguém é pai. E quem foi gerado por alguém é filho. E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Tem muitas pessoas que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E não é. O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito que é Deus. O Espírito Pai de Jesus. Quem é Pai de Jesus? Deus é o Pai de Jesus. Mas quem é Deus? Deus é Espírito e convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse Espírito gerou a Jesus. Mateus 1:18. Ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. O Espírito Santo não é uma pessoa.
O Espírito Santo é um ser espiritual. O Espírito Santo é o ser todo-poderoso, o qual criara os céus e a terra, e os répteis, os animais, e fez todas as coisas, e gerou um corpo para si, para habitar nesse corpo chamado Jesus. Então ele veio, desceu sobre Maria, e Maria achou-se ter concebida do Espírito Santo. Mateus 1,18. Então quem é o pai de Jesus? O Espírito Santo. E esse pai de Jesus, o Espírito Santo, veio e habitou nele, nesse corpo chamado Jesus. Quem é Jesus? É o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1:21 e 23. Ele é Deus conosco, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Esse Deus todo-poderoso, o Jeová do Antigo Testamento, ele construiu para si um corpo, para habitar nesse corpo, e constituir, elaborar a obra de redenção por meio desse corpo, desse filho chamado Jesus, o qual nasceu de Maria e não foi gerado pela vontade de homem algum, mas por obra e graça do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo vem e habita em Cristo. Se fosse uma outra pessoa, se o Espírito Santo fosse uma pessoa e Jesus fosse outra pessoa, ele não poderia entrar em Jesus e habitar, porque é impossível um homem entrar, um corpo entrar em outro corpo. Mas o Espírito Santo, Deus sendo Espírito, pode fazer e pode fazer. Ele sendo Espírito, Jesus Cristo hoje é Espírito. Ele voltou para o Pai, voltou para o Espírito. Hoje ele é Espírito revelado em sua noiva eleita, habitando no seu povo na face da terra. É a Claudinéia Silva. A Claudinéia lá na Vila Aliança, Deus abençoe. E o Levi Xavier, Deus abençoe. Aonde estiver. A irmã Elilde Gonzaga Estanque, minha esposa, que está fazendo a redação, e o Gesiel Estanque, que está por aqui. Então, não saiam daí. Venham comigo nesse raciocínio. Então, aqui ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. O nome de meu pai é Felisberto Estanque. O pai dos meus filhos se chama Elias Estanque. O pai tem que ter um nome, esse pai tem nome. Esse pai, se o cara chegar lá no mercado, dizer assim, um menino chega lá e dizer: eu quero um pacote de arroz em nome do meu pai. O cara do mercado não vai escrever em nome do pai. Quem é o teu pai? Como é o nome do teu pai? Tem que ter um nome. Então esse nome, pai não é nome, pai é pronome. Eu escutei uma música de uma dupla sertaneja, cantando, dizendo que não tem nome mais grande do que o nome de mãe. Mãe não é nome. Mãe não é nome. Mãe quer dizer que ela foi incubadora de alguém. Alguém nasceu dela. Certo? Então, beleza. A irmã Marliteles também já encostou por aí. Então, irmãos, aqui está o raciocínio bem fácil. Ele não pediu para repetir essas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, ele não pediu para repetir. Está bem claro aqui, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aqui não fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não. Se ele falasse assim, esses três atributos teriam três nomes. Seriam três nomes, ou talvez repetir o mesmo nome. Mas aqui diz aqui, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome, um nome, singular, em nome, singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo teriam um nome. E por esta razão que eu estou aqui explicando, não é consenso, não é você dizer que Pai é nome. Você não registra um filho em nome de Pai, e nem em nome de Filho, e nem em nome do Espírito Santo. Porque realmente o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso, o qual criou todas as coisas. E quando as Escrituras dizem que ele é o Emanuel, Emanuel quer dizer Deus conosco.
Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa e o ômega. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele, singular, não fala eles, é Ele, no singular. É-me dado todo o poder. Foi entregue pelo Espírito, certo? Mas Ele voltou, Ele falou, eu volto para o Pai. Ele voltou e assentou-se no seu trono com o seu Pai. Não são duas pessoas. Não existe duas pessoas em Deus. É o Espírito e o corpo. E em Cristo o apóstolo Paulo exclamou dizendo que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso que diz a Bíblia. Há um só Deus, há um só Espírito, há uma só fé e um só batismo, um só Deus. Ué, se as coisas foram feitas por Jesus, Ele é Deus. Todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Meus preciosos irmãos, veja, em Judas capítulo 1 e verso 4. Leia lá onde diz que as pessoas negariam que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vou-lo tenho dito e mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2:20, diz que naquele dia, quando o Espírito da verdade viesse, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, Jesus Cristo em nós. Agora Jesus Cristo não está em pessoa, habitando em nós. Agora Jesus Cristo é em Espírito. Olha, irmãos, tem que ter consenso, tem que procurar o palavreado correto, ver o que diz as Escrituras, ver o que diz a palavra de Deus. Eu creio num Deus com diferentes manifestações e ofícios. Eu não creio em 3 deuses, eu creio num Deus. Eu não creio 3 pessoas em Deus, eu creio num Deus manifestado em carne. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em João 10, capítulo 30, eu e o Pai somos um. Não diz eu e o Pai somos 2. Ali era o corpo falando do Espírito. Quando na cruz o corpo morria, ele disse, Pai, por que me desamparastes? O Espírito teve que sair daquele corpo, para que aquele corpo morresse. Prestem atenção. Por que me desamparastes? Ali não estava, o povo estava crucificando o corpo, mas não estavam vendo Deus. Não estavam vendo o seu Espírito. Porque o Espírito não se apalpa e não se vê. Se ele quiser se materializar e aparecer para alguém, ele pode fazer isso. Mas não é necessário que ele está sendo manifesto através dos seus filhos aqui na terra e através da sua palavra, da sua igreja noiva, que reflete o seu caráter, a sua vida, a sua natureza. Por esta razão, irmãos, por esta razão depois que os seus discípulos tinham sido abertos seus entendimentos, em Lucas 24:45, e abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Em Lucas 24:47 ele diz, portanto, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecados, e o batismo nas águas é para arrependimento e remissão de pecados. Isto tem que ser em seu nome. Em Atos 2:38, os discípulos, cheios do Espírito Santo, quando desceu sobre eles, ali no cenáculo, a multidão correu e perguntou, que faremos, varões e irmãos? Então Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo não disse, Pedro não disse melhor, Pedro não disse arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pedro não falou isso.
porque Pedro tinha sido aberto o seu entendimento para compreender as Escrituras. E ele entendeu que Jesus Cristo pediu o seu nome no batismo. Isso aqui não é branismo não, meus irmãos. Isso aqui é Escritura. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é branismo não. Isso é Escritura. E daí quando, em Atos 8, versículo 16, então quando souberam os discípulos que Samaria tinha recebido o Espírito Santo, enviaram para lá Pedro e João para que orassem por eles, porque sobre eles não tinha ainda descido o Espírito Santo, mas tão somente tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 8 e versículo 16. Em Atos 10 e 48, Pedro, na casa de Cornélio, disse: pode porventura alguém que, como nós, receberam o Espírito Santo, recusar as águas para que não sejam batizados? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Não é consenso com as Escrituras. Não há consenso com as Escrituras. Repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não encontramos nas Escrituras nenhum dos discípulos de Jesus repetindo essas palavras. Em Atos 19, de 1 a 6, nós encontramos que Paulo, passando pelas regiões mais altas de Éfeso, encontrou uns discípulos ali e perguntou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nem sabemos que haja Espírito Santo. E então ordenou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, versículo 5. E depois daquele povo ter sido batizado, aqueles discípulos que eram os 12, ali em nome do Senhor Jesus, então Paulo orou por eles, para que recebessem o Espírito Santo, que não tinha descido sobre eles ainda. Irmãos, eu desafio o bispo, o apóstolo, o pastor, o teólogo, me provar nas Escrituras um só lugar quando alguém repetiu as palavras Pai e Filho e Espírito Santo. Alguém pode me responder aonde alguém repetiu estas palavras? E nós não encontramos nenhum ato batismal na Bíblia repetindo estas palavras. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 6 e 3, ele diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo. Olha bem, não repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele não diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não, o apóstolo Paulo, ele batizou em nome do Senhor Jesus. E por esta razão ele diz, em Gálatas capítulo 1 e versículo 11 a seguir: e convém saber, irmãos, que o evangelho que eu vos tenho pregado, eu não aprendi de homem nenhum, mas é mandamento do Senhor. Se é mandamento do Senhor, se ele batizou em nome de Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro batizou, nós não temos razão para repetir estas palavras em nenhum momento da nossa vida religiosa. Em nossos cultos religiosos, ele falou que em seu nome se pregasse o evangelho. Lucas 24 e 47. E diz aqui então o apóstolo Paulo: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos sepultados, fomos batizados na sua morte. Batizados na sua morte. E de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Quando eu fui às águas com 11 anos de idade para fazer os caprichos do meu pai, para fazer os gostos do meu pai. E aquele homem que me batizou lá na água,
Ele, um homem tão sincero, tão querido que ele era, e fazendo um trabalho para Deus, fora da vontade de Deus, levantou as mãos e disse assim: irmão Elias, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E me soltou, saí da água. Ele ficou devendo o nome. Eu te batizo em nome. Mas ele não disse o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque o nome do Pai, Jesus disse, o Consolador, o Espírito Santo, que será enviado em meu nome, que o Pai enviará em meu nome. E o Consolador, o Espírito Santo, qual o meu Pai enviará em meu nome. Então, qual é o nome do Consolador? Jesus Cristo. E ele diz, eu e o Pai somos um. E ele diz, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Eram teus e tu mos destes. Irmão Gabriel Ferreira. Isto aqui não é branismo. Isso aqui é cristianismo. É escriturístico. Estamos falando da palavra de Deus. Na teologia, na faculdade de teologia a qual eu fiz, eles quiseram fazer com que eu cresça em 3 deuses. No livro chamado O Espírito Santo, o 27º livro da educação teológica, eles quiseram provar para mim que Deus é 3 e não é, Deus é 1, com diferentes manifestações e ofício. Então aquele senhor ficou me devendo o nome no meu batismo. Eu sabia. Eu falei no vestiário para os meus amiguinhos, os quais iam ser batizados comigo. Eu falei, esse batismo não é bíblico. Não está na palavra. Então, irmãos preciosos, o que importa é o que diz a palavra de Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Com ele. Quem? Jesus Cristo. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Colossenses 3:17, é quando fizerdes por palavras ou em obras, fazeis em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai, e o batismo é executado tanto em palavras como em obras. Isto é Escritura, isto não é teologia, isto não é branismo, isto não é teologia. Isto é Escritura. Isto é o Espírito Santo falando. Agora, é necessário que o vosso entendimento seja aberto para compreender as Escrituras. Se o entendimento seu não é aberto, você foi persuadido por alguém a fazer algo fora da palavra de Deus e crer em coisas que não está na palavra. Você crer em 3 deuses, ou um Deus com 3 cabeças, isso é um monstro. Isso não tem na Bíblia. Ele é o cabeça da sua igreja. Oh, meus preciosos. Isso é Escritura, isso é lógica. Isto aqui é lógica da palavra. Precioso irmão teólogo, precioso irmão pastor, me mostre nas Escrituras o contrário. Me mostra o contrário na Bíblia. Me mostra onde que tem um batismo que foi efetuado repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostra, por favor, e eu crerei, porque eu creio na palavra. Me mostra 2 deuses na Bíblia. Há um só Deus. E Pai de todos e em todos. E por todos. Há um só Deus. E Senhor e dominador. Não tem 2 deuses. Isto é inescriturístico. Isto não tem lógica na palavra.
Eu quero que um teólogo, um bispo, papa, qualquer um, padre, me mostre nas escrituras 3 deuses. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Qual é o batismo? O batismo dos apóstolos. É esse que Paulo está falando. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, mas graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Se você não tem o dom de Cristo, Ele não te deu o dom de Cristo, Ele não te deu, você não vai entender que Ele é um. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro, o princípio da geração de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse Ele? Então, não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Deus é o Espírito. Sendo Espírito, habitou em Cristo. Se Ele não fosse Espírito, não poderia ter habitado em Cristo. Em mim. Meus preciosos, busque com sabedoria as coisas de Deus, se entende pelo Espírito Santo. Eu quero que você me prove. Pai, mas isso é branismo. Isso aqui não é branismo, não. Isso aqui é Escritura. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com o pensamento dos homens. Mas eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Então, mas você crê em toda a palavra? Você anda pelo Espírito? Você crê? Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Mas você crê em Gênesis 4, versículo 1? Você crê em Atos 17 e versículo 26? Você crê em Atos 2 e 38? Lucas 24 e 47? Você crê em Atos 8 e 16? Você crê em Atos 10 e 48? Você crê em Atos 19, versículo 5? Você crê em Romanos 3, 6 e 3 a seguir? Você crê em Colossenses 3 e 17, que diz, e quando fizerdes por palavra em obras, fazeis tudo em nome de Jesus Cristo, dando por Ele graças ao Pai. O Pai não é uma pessoa. O Pai é um ser espiritual. É Espírito. Irmão Sebastião, Deus abençoe, mora em Luanda. Luanda, na África, né? Deus te abençoe. Meu precioso Sebastião. Irmão Gabriel Ferreira, meu abraço, meu precioso. Irmã Marditeles, a irmã Elilde Gonzaga, o Levi Xavier, a Cleidinha Silva, a Claudineia Silva, Claudineia Silva, em Anita Garibaldi, Deus te abençoe você junto da sua esposa. O Gesiel Estanque também, meu filho. Escuta isso 2, 3 vezes. Examina, leva isso diante da palavra. Se isto não for Escritura, meus irmãos. Aqui morre toda a doutrina errada. Aqui nas Escrituras, morre toda a doutrina errada. Se não for assim que está na Bíblia, replica com as Escrituras. Refuta com as Escrituras. Refuta com a palavra de Deus. Por favor, refuta com a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tinha que ter dado a nota de falecimento. Morreu o cantor Valdomiro Silva ontem. Cantor Valdomiro Silva, com 92 ou 93 anos. Ele que é o cantor Cântico da Liberdade, ele é o cantor do prefixo do programa Semente de Vida na rádio Ativa FM, todos os sábados. Ele faleceu. Foi o dia dele ontem. Está nas mansões celestiais.
ele que era pastor da Assembleia de Deus, ele que é um dos primeiros cantores evangélicos a gravar disco, ele, Valdomiro Silva, que dedicou a sua vida às coisas de Deus, vários dons que Deus lhe deu, bem destacado o dom de louvor. Valdomiro Silva já está do outro lado. Deus abençoe a alma do precioso pastor e cantor Valdomiro Silva. Irmãos preciosos, Deus abençoe a todos. Medita. Examina isto aí, ó. Examina e refuta com as Escrituras. Certo? Outro homem veio enganar. Você pode ser famoso, colecionador de troféu. Se não aceitar Jesus Cristo, tu não terá um lugar. Você aceitou a doutrina da sua igreja? Você precisa aceitar a doutrina apostólica. Éfeso 2 e 20. Aceitar a doutrina dos apóstolos. Gálatas 1:8. Se nós mesmos, um anjo descendo do céu, vos prega evangelho que vai além do que temos anunciado, seja anátema. Se tem um outro batismo que não é o batismo de Paulo e de Pedro, seja anátema. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Até a próxima.